Bom, retomando a aula, após acesso de pigarros, desde já eu peço desculpa a vocês. Mas começávamos a falar de reconvenção. Eu me recordo de ter dito aos senhores que o Código de 2015, ele tentou simplificar a prática dos atos processuais. Ele tentou, de certa forma, tornar a relação processual menos cheia de cascas de banana ou de situações que pudessem acarretar num julgamento artificial do litígio, num julgamento anômalo, que seria um julgamento de extinção do processo sem enfrentamento do mérito. Houve, por parte do legislador, uma preocupação com a concentração também da prática de atos processuais, tendentes num sentido de permitir que o jurisdicionado se defendesse de uma maneira mais simples, né? Isso tudo dentro de um contexto de economia processual. A sistemática do Código de 17, do Código de 73, nós vimos que existia uma série de modalidades de defesa, né? Eu fiz questão de mencionar aos senhores que no Código de 73 você tinha modalidades de defesas autônomas: a contestação, a reconvenção, a exceção de incompetência relativa e as impugnações, a impugnação ao valor da causa e a impugnação à gratuidade de justiça. Quando nós vimos contestação, nós analisamos que as matérias trazidas no bojo da exceção de incompetência relativa, da impugnação ao valor da causa e da impugnação à gratuidade de justiça passaram a ser encartadas como matérias oponíveis dentro da contestação. Então essas modalidades de defesa elas acabaram sendo suprimidas. Houve uma concentração argumentativa de defesa na contestação, fruto de uma tentativa legislativa de simplificação dos atos processuais. Então, todos aqueles incidentes que lateralmente eram opostos pelo réu num processo judicial, eles passaram a ser concentrados na contestação. E a reconvenção não foi diferente. Nós veremos que a reconvenção ela é tratada como um tópico, como um ponto dentro da contestação. A reconvenção também deixa de se manifestar como uma peça autônoma num processo judicial. Feitos esses esclarecimentos introdutórios, eu queria definir reconvenção como uma espécie de cumulação de ações na qual o réu propõe uma demanda em face do autor dentro de uma mesma relação processual. Tem-se aqui claramente a ideia de contra-ataque. Além da oposição de uma resistência à pretensão autoral, o autor formula pedido. O autor formula pretensão ao Estado juiz direcionado ao autor original da ação. Por isso falamos em cumulação de ações. Você tem, numa mesma relação processual, no mesmo processo, você tem uma ação ajuizada, um pedido ajuizado, um provimento jurisdicional ajuizado pelo autor em face do réu, e existe uma reação, um contra-ataque, um pedido formulado pelo réu em face do autor. O autor da ação original se torna réu na ação correlata decorrente da apresentação da reconvenção. Na sistemática do Código de 73, a reconvenção necessariamente seria veiculada através de uma peça autônoma. Já na sistemática de 2015, a reconvenção ela é veiculada no bojo da contestação. Então, um ponto que eu gostaria de explorar com os senhores disse aos senhores que a reconvenção ela
deverá ser manifestada no bojo da contestação. A partir desta afirmação, eu gostaria de trabalhar com os senhores algumas ideias. Eu posso ter pedido formulado na contestação sem que eu nomeie este pedido de reconvenção, sem que eu expressamente diga que estou reconvindo? A boa praxe processual indica que eu tenha que destacar que o pedido formulado na contestação seja nomeado como reconvenção. Mas nada impede que o julgador, ao verificar que há pedido ao contra-ataque do réu e que ele formula pretensão, e ao formular pretensão ele deixa de, nesta ação específica, ele deixa de ser réu, ele se torna autor de uma ação, de certa forma até autônoma, mas que tramita nos autos de uma mesma relação processual, o juiz ele pode considerar que houve sim a apresentação de uma reconvenção. Um outro ponto que eu gostaria de tratar com os senhores. Disse aos senhores que a reconvenção ela está inserida no bojo da contestação. É legítimo ao réu que não apresenta contestação apresentar reconvenção? A resposta é sim. Ao réu é legítimo a apresentação de um contra-ataque, a formulação de um pedido direcionado ao autor, sem que esse necessariamente tenha que apresentar a sua defesa. Isso já vigorava na regra do Código 73. Era muito mais evidente porque eram peças autônomas. Nesse ponto, você tem uma peça, ela não será nomeada de contestação, ela não necessariamente precisará ser nomeada de reconvenção, ela será uma peça em que o réu formula pedido em face do autor sem necessariamente oferecer resistência, apresentar defesa aos pedidos formulados pelo autor na ação original. Então, é possível que haja reconvenção sem defesa, muito embora o Código disponha no seu artigo 343 que a reconvenção ela tem que ser manejada dentro da contestação. Então, eu posso ter uma petição nos autos, não nomeada como contestação e também não necessariamente nomeada como reconvenção, em que o réu formule pedido em face do autor. E isso ser tratado como uma demanda autônoma, tramitada no bojo de uma relação processual já instituída. Querem exemplo de economia processual maior do que esse? Desconheço. Um outro ponto que eu gostaria de abordar com os senhores. Existe a possibilidade de reconvenção da reconvenção? E a resposta que eu dou aos senhores é positiva. Existe sim a possibilidade de reconvenção da reconvenção. Existe a possibilidade, vamos lá, que na ação proposta pelo réu, nesse contra-ataque dentro de uma mesma relação processual, existe a possibilidade do autor da ação original, que na ação derivada da apresentação da reconvenção, e nesse caso ele figura como réu nesta ação derivada da modalidade de resposta à reconvenção, ele será instado a apresentar uma defesa, ele será instado a apresentar uma contestação ao pedido reconvencional. O réu ele poderá ampliar ainda mais o âmbito de incidência da ação, a ação terá, o processo, melhor colocando, a relação processual terá o seu espectro de julgamento, os seus limites objetivos ainda mais ampliados pela possível apresentação de reconvenção
a reconvenção pelo autor da relação, da ação original. A possibilidade de reconvenção da reconvenção também é dedutível pela vedação que existe no artigo 702, que é o artigo que trata da ação monitória. E aí há uma vedação expressa à reconvenção da reconvenção. Se há uma vedação no 702 é porque, em sede de procedimento comum, existiria a possibilidade de reconvenção da reconvenção.